Olá, meus amores, sejam bem-vindos ao canal Bonecas de Aline. Neste vídeo eu vou ensinar a fazer esta blusinha. Eu dedico este vídeo à minha amiga Janaína. Cereja é a boneca dela, que é essa aqui, ó, linda, maravilhosa. Se você ainda não segue, o Instagram dela é Cereja Barbie Doll. Pode seguir que você vai se apaixonar pela Cereja e pela filha dela, a Pipoca. Fotos lindíssimas. Quero ver todo mundo aí fazendo a blusinha. Ah, mas eu não tenho máquina de costura. Eu vou fazer à mão, amores, à mão. Aqui, ó. Essa daqui, ó, eu costurei à mão, tá vendo? Vou ensinar a costurar à mão com ponto atrás, que é um ponto resistente, parece o da máquina de costura. Mas essa blusinha aqui é pra curve, né? É o mesmo molde você vai fazer para curvy ou original com o mesmo molde. Mais uma blusinha, ó, linda. Você pode fazer no tricoline, que é o tecido desses que eu mostrei. E olha só, fiz com tafetá de forro nesse vestido, deu certo. Fiz com cetim também, sem elastano, que é super baratinho. E deu tudo certo. Como tirar o molde sem impressora, sem precisar imprimir, vou mostrar no final do vídeo. Então, pessoal, tá aqui o molde. Se você imprimir, você tem que certificar que esse quadrado aqui, ó, tenha 2 centímetros por 2. Se imprimir assim, aí tá certo. Se tiver menor, não sai do tamanho certo. Pra tirar o molde sem impressora, a gente também vai usar esse quadrinho aqui, tá? De 2 por 2. Mas esse vai estar no final do vídeo. Então, aqui tá o molde já com a costura de aproximadamente 0,3 centímetros, né? Então, aqui vai ter a costura da pence. E aqui tem a margem para bainha. Aqui, ó, é a dobra do tecido. Você vai cortar isso aqui no tecido dobrado. Uma vez no tecido dobrado, tá? Essa margem de costura que tá aqui no molde é pra bainha simples, em que você só dobra uma vez, tipo essa, ó. Só uma vez. Essa aqui. Ou essa aqui. Se você quiser bainha lenço que dobre 2 vezes, como essa, ó, eu dobrei de novo. Aí você tem que aumentar aqui, ó. Se quiser a bainha lenço, você vai cortar aqui, ó. Corta aqui, aumenta mais ou menos meio centímetro. Aqui em cima e também aqui embaixo, ó. Aqui e aqui. Na pence, não. Na pence vai ser tudo igual. Esse molde serve para Barbie Made to Move Original e para Curvy. Aí, na Original, esse tamanho aqui vai dar para você fazer uma barra aqui, ó, para colocar o velcro fecho bem mais larga. Pra curve vai ficar assim, ó, pequenininho, tá vendo? Tá pequenininho aqui a dobra. Aí, se você quer pra curve e que fique uma dobrinha maior, você aumenta um pouquinho aqui também, ó, tá? Meio centímetro. Se for fazer vestido, também recomendo cortar maior aqui, tá? Pra juntar com a saia de baixo. Olha só, gente. Essa bainha aqui, ó, eu fiz fazendo o acabamento com o ponto zigue-zague na máquina, um zigue-zague bem pequenininho. À mão, você pode fazer um ponto chuleado à mão, mas também pode deixar assim, ó. Ah, mas ele não vai desfiar? Assim, eu já vi muitas lojinhas deixando por dentro algum acabamento ou outro assim, ó. Como é pra boneca, gente, não tem tanto perigo, sabe? As peças mesmo eu deixo assim, ó. Então, essas aqui eu fiz e deixei, ó. Deixei sem... Não, essa tá com zigue-zague. Essa tá com zigue-zague, mas essa aqui eu deixei sem, ó. Tá vendo? Então, vou fazer aqui com vocês assim, ó. Barrinha simples. E deixar aqui o paninho assim mesmo. Não sendo um pano que desfie tanto, com o tricoline, pra mim tá bem ok. Então, depois de cortar o molde, a gente vai colocar aqui no tecido dobrado, ó. A dobra do tecido tá aqui, ó. Dobrei. Tem que ser no sentido do fio, tá? O fio do tecido assim, então é no sentido da orelha. Orelha é isso aqui, ó. Então, esse é o sentido
do fio, né? O sentido do tecido. Você vai cortar assim. E não o contrário, não vai cortar assim, tá? Vai cortar assim. Então, vamos colocar aqui na dobra. Eu gosto de usar a caneta apagável. Vende em armarinho também, né? Eu gosto de usar a caneta apagável. Sai com ferro quente. Ou o secador de cabelo, né? Sai com o calor. Então, eu vou marcar aqui para depois cortar. Tá, agora eu vou recortar, né? Eu vou estar fazendo com vocês aqui o ponto atrás, que imita bastante o da máquina e é bem resistente. É com uma linha só, dá um nozinho aqui na ponta, e aí passa a linha, e aí ela dá a volta, né? E a outra ponta fica solta aqui, né? Conforme a gente vai gastando a linha, a gente vai subindo essa pontinha aqui. Então, a gente costura pelo lado direito, você vai dobrar a barrinha. Quem fizer a bainha lenço, aí vai dobrar mais uma vez, né? Você vai dobrar assim, 2 vezes. Vou fazer simples, vou dobrar só uma. A gente começa pelo avesso, que é onde vai ficar o nozinho, né? O nozinho vai ficar do lado avesso. E aí, a gente volta um pontinho aqui atrás e sai aqui na frente, ó. Peraí. Aí, saí aqui na frente, eu volto, ó, saí aqui na frente, eu volto aqui atrás, coloco aqui e saio à frente desse aqui, ó. Então, eu coloco a agulha pra lá, voltando, né, atrás, e saio do outro lado, na frente dele, ó. Volto aqui atrás e saio aqui na frente. Quanto menorzinho você fizer, mais vai ficar bonitinho. Volto atrás e saio aqui na frente. E olha só, vai ficando um pontinho junto do outro, ó. Eu coloquei a linha rosa para destacar mais. Quando chegar aqui na curva, se precisar, se você tiver dificuldade de fazer a curvinha aqui para virar, aí você dá um piquezinho aqui com a tesoura, bem pequenininho. Esse aqui eu consigo fazer a curva, mesmo sem dar o pique, porque a curva aqui é muito suave. Mas se for uma gola, por exemplo, aí a gente tem que realmente dar os piquezinhos em curva, né? Pra conseguir fazer. Você dá um piquezinho pequeno, tá? Com a tesoura. Aí vai te ajudar a fazer a curva melhor. Mas nessa blusa aqui eu acredito que não precisa. Se você quiser que fique mais certinha a linha, use uma caneta apagável, mas tenha certeza de que é apagável mesmo, para não fazer como eu na outra blusa que eu fiz no outro vídeo. Aqui, ó, você pode marcar com a caneta apagável, que depois vai sair no ferro, né? Pra você ir seguindo essa linhazinha aqui também. Um atrás, um na frente. Aqui não tá saindo tão certinho, né? Eu tenho dificuldade aqui com a câmera entre meu rosto e as minhas mãos, gente. Tá vendo? Mas nessa aqui, ó, nessa aqui ficou mais arrumadinho. Na pence é a mesma coisa, ó. Também
usei o mesmo ponto, ó. Aqui até ficou parecendo na máquina, ó, mas não foi. Então, depois que você fizer a bainha toda aqui, você vai fazer a pence. Você vai juntar isso aqui, ó. Junta aqui. E costura. Ou na máquina, ou a mão com esse ponto atrás. Eu fiz aquela ali toda, fiz toda a mão. Você vai fazer aqui, ó. Deixa essa margem de 0,3, ó. De lá até aqui reto, ó. Até aqui. Mesma coisa do outro lado. Vai fechar, tá? Daqui até aqui. Então, aqui embaixo. Depois que fechar as duas, vem a bainha aqui da cintura. Essa bainha da cintura, ó, eu fiz com outro pontinho, que era o que eu sabia antes de fazer o ponto atrás. Que é assim. Pode fazer assim também, tem gente que faz assim. Pode fazer assim. Vai fazendo assim, né? Assim. 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 Só que o ponto atrás, ele fica mais resistente e mais parecendo com o ponto da máquina. Mas não tem problema também, se você fizer assim, faz menorzinho, né? Com mais cuidado do que eu tô fazendo aqui. Porque, como eu falei, tem a dificuldade aqui, tá? Então, nesse aqui, ó, eu fiz assim, ó. Mesmo assim, ainda ficou meio espaçado um do outro. E já aqui em cima foi o ponto atrás, ó. Pra vocês verem a diferença. No acabamento, eu prefiro esse, né? O ponto atrás fica mais bonito. Nessa aqui, eu fiz uma pence lateral aqui também. Que não tá nesse molde que eu passei pra vocês, tá? Esse molde aqui, eu já adequei, fiz ele mais ajustado pra não precisar dessa pence aqui lateral, pra ficar mais simples. Depois, você vai colocar, né, no corpinho da doll. Depois de fechar as pences, fazer a bainha em cima e embaixo, você vai colocar no corpinho da doll e ver atrás, né, nas costas, onde você deve colocar o fecho. Aí, você vai dobrar e aí você pode costurar velcro, como nessa aqui, né? Um velcro fica do lado de cima, do lado direito, e no outro lado ele fica embaixo, né? Do lado avesso. Então, como eu falei, aquele molde, esse molde dá pra curve e dá pra original. Se for curve, vai ficar assim na pontinha, ó, a não ser que você aumente um pouquinho. Se for pra original, você vai dobrar bem mais. Agora, vamos fazer as alças, caso você queira colocar alças na blusinha. As minhas alças ficam com 6,5 centímetros de comprimento. Daí, aqui, eu cortei com 9. Se for costurar na máquina, não dá pra pegar, assim, o retrocesso, o arremate aqui na pontinha, né? Vai pegar mais pra cá, senão a máquina vai engolir. Então, por isso, cortei com 9. Se for a mão, pode cortar com 7,5. Mas o 6,5, gente, já é deixando assim uma margenzinha pra dentro, tá? Aí, você vai virar assim, ó, aqui, aqui e mais uma vez. Vai fazer isso. Se passar com ferro, pode ficar mais fácil, né? Então, o ferro pode facilitar. Aí, você vai costurar bem na pontinha. Então, você vai inserir a agulha aqui, e aí volta atrás, sai aqui na frente, né? Quem for costurar a máquina, vai fazer aqui bem rente, né? Então, aqui, ó, tá a alça feita com a costura à mão. Aqui vai ser o avesso, né? Aqui o direito. E aqui a feita na máquina. Aí, geralmente, eu coloco aqui assim, mas eu gosto de colocar na boneca antes, né? Pra experimentar, você coloca na boneca. Vê onde você vai querer, né? Coloca assim um pouquinho pra dentro e costura aqui.
Eu gosto de costurar a alça à mão mesmo. Mesmo que eu faça a roupinha à máquina, eu prefiro costurar a alça à mão, né? Coloco aqui e costuro aqui, saindo com os pontinhos aqui em cima dos outros, né? Depois de colocar os dois da frente, coloco a roupa na boneca e aí vou marcar atrás, onde eu quero. Não necessariamente você tem que fazer a alça do mesmo tecido, né? Você pode colocar um aviamento diferente, ó. Tem essa cianinha fininha no armarinho, sacou aqui que não tá batendo, né? Você pode colocar a fita de cetim, ó, né? Você acha que eu vou colocar essa fitinha? Né? Pode deixar sem alça. Bem, essa aqui eu tô fazendo pra original, então eu deixei a dobra dela aqui pra dentro bem maior, né? Vou colocar o velcro. Se eu fosse colocar na curve, como eu falei que é o mesmo molde, ó, gente. Mesmo molde, só que aqui atrás, ou teria que ficar com a margem pequenininha, eu ia ter que fazer essa dobra menor aqui, ou então vocês cortam meio centímetro a mais, como eu falei no começo. Mas é o mesmo molde, tá vendo? O velcro aqui, eu usei esse fininho, que é o mesmo que vem nas roupinhas de boneca da Mattel. Eu comprei no Shopee. Posso deixar o link aí na descrição, se ainda estiver válido. Então, ele é bem fininho, né? Mas tem roupinhas que eu coloco do outro também. Agora, com esse fica mais delicado, né? Mais fininho. Pessoal, para tirar o molde sem precisar imprimir, é só abrir o arquivo PDF no computador. E aí, você vai medir aqui, ó, pra conferir, né? Mede com a régua. Esse quadrinho tem que estar com 2 centímetros, ó. Aqui, a gente tá vendo que ele tá muito maior. Então, eu não posso tirar agora. Também, ó, tá bem ampliado. Eu coloquei 150%. Então, você vai aumentar ou diminuir até que o quadrinho aqui fique com 2 centímetros. Ele tá um pouquinho maior, tá 2,1, não tá 2 ainda. Isso vai depender do seu dispositivo aí. Eu vou colocar aqui com 93%. Que o meu aqui bateu com 93. Ó, quando eu coloquei com 93, ficou 2 por 2. Pronto. Então, esse é o tamanho certo. Ah, o que eu vou fazer agora? Vou pegar uma folha de papel, uma folha de ofício, vou colocar aqui, ó, e vou decalcar, né? Venho com lápis fraquinho, né, gente? Pra não estragar a tela do computador. E aí, você faz o decalque e assim você vai ter o molde pra poder recortar, tá? Isso eu aprendi, gente, no canal DIY for Dolls. Eu gosto de dar crédito também pra a fonte, né? Quando eu aprendo alguma coisa assim de algum lugar. Já pra imprimir, pessoal, o meu não precisou de ajuste nenhum, ó. Aqui no Acrobat Reader, né? Que é o programa que abre PDF. Eu deixei aqui em tamanho real mesmo. E imprimiu no tamanho certinho aqui pra mim, ó. O quadradinho tá com 2 centímetros. E aqui o molde que eu já tinha cortado antes, ó, encaixou certinho. Eu tô falando isso pra vocês conferirem. Se for imprimir, testa aqui se tá o tamanho real, o tamanho certinho mesmo, tá bom? Então, pessoal, essas são as 2 blusinhas finalizadas. Essa foi feita toda à mão e aqui eu tinha mostrado inicialmente na curve. Só que ela tá aqui, ó, na original, vou mostrar pra vocês como. E essa aqui eu finalizei colocando as alças com a fitinha de cetim. Então, vamos só dar uma olhadinha nessa aqui, ó. Aí, é só colocar aqui atrás, ó, um velcro largo, mais largo. Fecha assim, pra o corpinho original. E quando colocar na curve, vai ficar mais aqui. Não pode esquecer de colocar essa parte macia do velcro aqui e não essa crespa. Por quê? Porque ela vai ficar aqui, ó, na curve vai ficar assim, e aí
com essa parte aqui não tem problema que não engancha no cabelo. Então, vamos colocar agora na curve pra vocês verem. Como que eu não pensei nisso antes, né? Agora eu vou fazer todas assim, gente. Porque aí eu visto tanto na curve quanto na original. Adoro peças que sirvam nas duas. Tá aqui, ó. Coloquei agora na curve, ó. Pra vocês verem, ó. Que bacana. Gente, eu adorei, adorei. Olha só, o molde que eu passei pra vocês, o comprimento, fica esse aqui, ó. Fica bem compridinha a blusa. Se quiser mais curta, diminuir ali no tamanho do molde embaixo, né? Essa aqui ficou mais curtinha porque eu fiz a bainha lenço e eu não tinha aumentado meio centímetro embaixo, então vai ficar mais curtinha. Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Me sigam lá no Instagram, @bonecasdealine, e um super beijo pra vocês. Tchau, tchau! Pra quem quiser fazer os acabamentos à mão, não deixar assim, né? Pode fazer o ponto chuleado. Eu vou ensinar, você vai fazendo ele assim na diagonal, ó, que eu tô riscando com a caneta, né? Você vai fazer assim. Então, aqui, ó, vou começar. Você não pode passar da costura aqui, né? Senão vai aparecer. Você tem que fazer o arremate antes da costura. Do lado, tem que fazer do lado de lá e não passar pro lado de cá da costura. Então, aqui, ó. Aí, eu vou envolver aqui, né? Essa borda, agora fazendo assim, ó, na diagonal. Então, eu vou sair mais aqui na frente. E aí, ele vai ficar deitadinho, ó. Aí, de novo. Começou o primeiro assim, e ele já vai ficar todos assim na diagonal. Quanto mais juntinho você fizer, mais fica bem arrematado, né? Eu tô fazendo aqui, tá mais larguinho, mais distante. Também não tô fazendo em cima da caneta. Só coloquei a caneta pra mostrar, né, que ia ficar na diagonal. Bem, isso aqui eu já não tenho paciência de fazer, tá, gente? Às vezes num pedacinho ou outro, assim, de uma costura que eu vejo que precisa mesmo, mas aqui eu não faço. Eu deixo sem. Esse é o ponto chuleado. Então, você vai fazer isso na borda toda, se possível mais juntinho um do outro, para poder o tecido não desfiar. Já com a máquina de costura, reta, eu faço o zigue-zague bem pequenininho, ó. Aí, eu faço, geralmente, no comprimento do ponto 2 ou 2,5, que é esse tamanho dele aqui. Esse tamanho aqui, né, essa largura, eu coloco 2 ou 2,5 na minha máquina. E essa frequência dele aqui, o quanto ele é apertadinho, né? Então, assim é menor, já se for mais afastado é maior. Então, eu coloco 2 ou 2,5 e na frequência, geralmente, eu coloco 1,3, às vezes até 1 também.